E dizer, senhor presidente, que eu, antes de iniciar o meu pronunciamento aqui, quero fazer uma homenagem sofrida, uma homenagem doída, e o farei de forma mais detalhada na abertura dos trabalhos, na ordem do dia. É uma homenagem a Antônio Levino, presidente municipal de meu partido, que faleceu na última quinta-feira. Faleceu de forma repentina, uma vez que foi hospitalizado para fazer uma cirurgia eletiva simples de hérnia umbilical. Infelizmente, Levino, um jovem, e eu tive com ele um convívio, senhor presidente, de mais de 30 anos. Ingressamos na Universidade Federal praticamente juntos. Eu cursei o curso de farmácia e ele o de medicina. Nunca exerceu nenhum mandato eletivo de vereador, deputado, mas nunca abandonou a luta. Médico, sanitarista, professor da Universidade Federal, pesquisador da Fiocruz, senhor presidente, mas que, apesar de ser uma pessoa tão realizada do ponto de vista profissional, nunca, jamais abandonou a luta. Então, eu quero, nesse início de pronunciamento, deixar aqui e prestar as minhas homenagens, e repito, farei novamente durante a ordem do dia, que encaminharei uma moção à família, aos seus parentes, aos seus amigos, aos filiados, aos militantes de meu partido que durante tantos anos conviveram com Antônio Levino. Mas eu venho à tribuna nesse momento e quero aqui registrar para falar a respeito do que vem acontecendo no Brasil. Vivemos um momento da mais extrema gravidade, senador Paim, senhoras e senhores. A Câmara dos Deputados marcou para amanhã, e aqui eu vejo bastante jovens visitando o plenário deste Senado Federal. É bom que saibam, a Câmara dos Deputados marcou para amanhã a discussão e votação do projeto de reforma trabalhista, que nada mais faz, senador Humberto, do que modificar, mexer em 117 artigos da consolidação das leis do trabalho, que, aliás, não precisaríamos nem nos deter em cada um deles, porque um dos artigos do projeto de lei estabelece que o negociado prevalece ao legislado, o que significa dizer, eles rasgam a consolidação das leis do trabalho, eles ignoram, senador Paim, Vossa Excelência, que tem sido um grande lutador dessa causa, contrária à reforma trabalhista, contrária à reforma da Previdência. O que eles estão marcando para fazer amanhã nada mais é do que destruir direitos que foram adquiridos com muita luta, com muita dificuldade nesse último século. Ou seja, em aproximadamente 100 anos, e fazem isso com a maior disfarçatez, fazem isso como que se o que fosse votado amanhã fosse algo simples, que não dialogasse diretamente com a vida de milhares de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. E eles dizem ainda cinicamente, vamos começar votando a reforma, não pela Previdência, porque nos falta ainda alguns votos para aprovar a reforma da Previdência. Então, vamos acelerar e antecipar a reforma trabalhista, que, segundo os cálculos deles, já existem números suficientes para aprovar. Veja, se eles pensam que a população brasileira está apática e está alheia ao que eles estão fazendo, pois eles estão redondamente enganados. E talvez a ficha caia para a maioria dos parlamentares e parlamentares, dos deputados federais, agora na próxima sexta-feira, senador Paim, quando haverá a greve geral de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Eu tenho certeza que nós vamos viver um dos maiores movimentos que o nosso país, a nossa querida nação, já vivenciou, já assistiu. Eu chegava hoje muito cedo no aeroporto e o que eu via? Servidores simples, possivelmente de empresas terceirizadas, discutindo a próxima sexta-feira, discutindo a paralisação. Já são centenas de assembleias ocorridas de várias categorias, aeronautas, aeroviários, trabalhadores de educação, bancários, operários, professores, servidores públicos,
São centenas de categorias que já se reuniram em assembleia e decidiram pela paralisação. E não há outra forma de manifestar, não só o desagravo, de manifestar o repúdio, eu quero dizer, o desagravo aos trabalhadores, mas o repúdio ao que o Congresso Nacional vem fazendo, que não essa paralisação, que não uma forte mobilização popular. Por que o governo está tendo dificuldade em aprovar, senadora Ângela Portela, a reforma da Previdência? Porque a população brasileira está debatendo. A população está debatendo profundamente, o que não acontece com a reforma trabalhista. Então, eles querem misturar tudo. Diz assim, se eu não consigo aprovar a da Previdência agora, eu vou aprovar a reforma trabalhista. E o que diz, o que fala a reforma trabalhista? Primeiro é isso, o negociado prevalecer ao legislado. Isso é a mesma coisa que exigir uma negociação com quem está com o pescoço na forca. Em momentos de recessão da economia, em momentos de desemprego, pior ainda. Porque se o trabalhador que está empregado não aceita aquela negociação, ao lado dele tem centenas e milhares de desempregados que estão sujeitos e se sujeitam a qualquer situação para ganhar um posto no mercado de trabalho. A legislação brasileira e do mundo inteiro trabalhista existe, e a Justiça do Trabalho, que hoje eles demonizam a Justiça do Trabalho, não é por outra coisa senão proteger o elo mais fraco da cadeia, que são os trabalhadores, senador Paim, que apesar de ser maioria, dependem da boa vontade do empregador, daquele que detém os meios de produção para poder ganhar o seu salário mísero ao final do mês e garantir o pão do dia a dia de sua família. Mas eles mexem, repito aqui, em mais de 100 artigos. Eles estabelecem o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Contrato por hora trabalhada. Eles permitem que negociações em relação às férias, fatiamentos, sejam feitas. Muitos podem dizer, mas o trabalhador terá o direito. O problema não é o trabalhador querer fatiar as suas férias. O problema é o empregador impor uma férias fatiadas que não seja de interesse do trabalhador, que é isso que vai acontecer. O trabalho intermitente, por hora, isso vai precarizar ainda mais as relações de trabalho. A terceirização que nós falamos aqui, e lutamos muito contra ela, e eles acabaram de aprovar, eles pioram a legislação da terceirização, tirando completamente a responsabilidade da empresa que contrata a outra terceirizada. Ele libera, senhoras e senhores, o trabalho das grávidas, o trabalho insalubre. Basta que haja um atestado médico. De que médico? Do médico da empresa, representante da empresa. Mulheres grávidas, lactentes, que estão dando e amamentando seus filhos, suas filhas, estarão, a partir dessa proposta, se aprovada, liberados para fazer isso. Liquida a Justiça do Trabalho, enfraquece a representação sindical dos trabalhadores, não só por querer acabar com a contribuição anual obrigatória. Engraçado, com essa acabam, mas para o Sistema S não acaba. É lamentável o que nós estamos vendo, mas eu tenho muita esperança que essa reforma trabalhista, assim como a previdenciária, que eles estão agora dizendo que estão recuando para tentar conquistar o apoio dos parlamentares e da população, isso também não é verdade, que eles não estão recuando coisa nenhuma. E desde a primeira hora, senador Paim, Vossa Excelência e eu dissemos que a proposta estava exagerada e que não era aquilo que eles queriam. Eles não queriam 49 anos de contribuição. Eles queriam 40 anos, e 40 anos é o que está agora. Eles não queriam acabar 100% com a diferença entre homens e mulheres dos 5 anos. Eles queriam acabar com parte, senadora Ângela, da diferença entre homens e mulheres, e estão acabando na proposta de agora 3 anos, mantendo uma diferença de somente 3 anos, tirando essa diferença que é estratégica e que é científica de 5 anos, que nós conquistamos esse direito fundamental por trabalhar mais e por ganhar menos. Então, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que o absurdo é tão grande que eles invertem as prioridades. Olha o que eles estão fazendo, o Brasil está em crise. Agora, quem vai pagar o ônus pela crise?
O pobre coitado que ganha um salário mínimo. A pobre coitada que ganha um salário mínimo, é isso. O relator, eu tenho aqui a matéria, no dia 25, senhor presidente, no dia 25 agora, do mês de fevereiro passado, o relator disse o seguinte: eu vou propor o fim da isenção, abre aspas, o relator disse que iria propor o fim da isenção previdenciária para entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Segundo ele, esse benefício fiscal, que retira dos cofres públicos mais de 12 bilhões de reais, não pode permanecer por ser uma excrescência, e disse que colocará fim e manterá apenas esse incentivo fiscal, essa possibilidade para aquelas filantrópicas que prestem 100% dos serviços gratuitos. Não ia ficar quase ninguém. Não ia ficar quase ninguém. Nenhuma filantrópica fornece serviço gratuito de quase 100%. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas o que o relator fez? Recuou. Por quê? Porque isso mexia com os interesses dos poderosos, mexiam com os interesses dos ricos. A prioridade não é a reforma trabalhista, não é a reforma previdenciária. A prioridade é a reforma tributária. Se o trabalho é caro no Brasil, não é porque o trabalhador ganha muito, coitado, um salário mínimo que não chega a R$1.000, O que é caro é a tributação em cima do trabalho, ou seja, um sistema tributário equivocado, que ao invés de tributar os bens, a riqueza, ele tributa o trabalho, ele tributa a produção. Isso que é o equívoco, e essa seria a prioridade, mas não. A própria Nações Unidas diz que o Brasil é o exemplo do paraíso fiscal, onde empresas sonegam e sonegam. Aliás, são mais de 400 bilhões de reais de dívidas acumuladas e que aumentam a cada ano, porque o número de sonegadores só aumenta em relação aos tributos previdenciários. Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, dia 28 o povo brasileiro vai à rua e vai mudar os rumos desse país. Nós vamos mostrar que esses que fogem desses assuntos, falam só de outros assuntos, o que eles estão fazendo é viabilizar o que previram lá atrás, quando tiraram uma presidenta que nenhum crime cometeu, que era para mudar a política que vinha sendo aplicada no Brasil, favorecer os grandes empresários, os rentistas, os ricos, contra os direitos dos trabalhadores. Mas o povo brasileiro vai tomar as ruas no próximo dia 28 e nós vamos parar e estancar essa verdadeira sangria que estão promovendo no Brasil em relação aos direitos dos mais pobres e dos mais necessitados. Muito obrigada, senador Paim.